It's great to be here with you this morning. É muito bom estar aqui essa manhã com vocês. It's great to be able to come together to praise God É muito bom nos reunirmos para adorar a Deus and to experience something of His presence. e experimentar um pouco mais da presença dele. And we're going through a series at the moment called Encounters with Jesus. E estamos vendo uma série nesse mês que é Encontros com Jesus. And my prayer is that as we go through this series that we will each of us encounter Jesus more closely, more deeply. E a minha oração é que através dessa série a gente possa encontrar Jesus num nível mais profundo. And my prayer also is for each of our young ones, each of the children who go out, that they would also be learning and encountering Jesus in the same way. E a minha oração é também para os pequeninos que estão ali aprendendo mais sobre Jesus, que eles tenham esse encontro verdadeiro com Ele. And we've been thinking about Jesus and how He impacted everyone that He encountered throughout His life. Então estamos vendo sobre Jesus e o impacto que Ele causou com os encontros durante a vida. No one who met Jesus could stay the same. Ninguém que encontrou Jesus saiu da mesma maneira. There were many different responses to Jesus. Sometimes people were angry by what He said. E tinha várias reações aos encontros com Jesus. Tinha alguns que ficavam bravos. Many times they questioned who He was. Muitos questionavam Ele. Whereas others believed in that He was the Messiah. Enquanto Their Savior. outros acreditavam Ele ser o Messias, o Salvador. And over this series, and we're doing it for the month of May, we're looking at 4 different individuals who encountered Jesus. E agora, nesse mês de maio, estamos vendo sobre 4 pessoas que tiveram esse encontro com Jesus. And so last week we looked at the life of Zacchaeus. Na semana passada, olhamos sobre o encontro dele com Zaqueu, And who was the chief tax collector. que ele era um cobrador de impostos, And we were looking at many of the obstacles that Zacchaeus had to coming to Jesus. e os muitos obstáculos que Zaqueu encontrou até o encontro com Jesus. He had the challenges of his height. Ele tinha a questão da altura, He had the challenges of the job that he did that nobody liked. a questão sobre o emprego dele, que ninguém gostava dele por causa do emprego dele. He had the challenges that nobody trusted him. E outro desafio foi que ninguém confiava nele. But we also saw that those obstacles did not prevent him from coming to Jesus. Mas vimos que esses obstáculos não preveniu ele de ter esse encontro com Jesus. And so today we're going to look at the life of Nicodemus. E hoje vamos olhar a vida de Nicodemos. And so the message is entitled A Transformation from the Inside Out. E o título hoje é uma transformação de dentro para fora. And we're going to look mainly in John chapter 3, where we have this encounter with Jesus and Nicodemus. E vamos abrir em João 3, onde a gente vê esse encontro de Nicodemos e Jesus. And we have Nicodemus, who's a teacher of the law, and he was looking forward to Jesus coming. Nicodemos era Well, professor, looking forward to the Messiah coming. Yeah. era um mestre da lei, e ele estava ansiando pela vinda do Messias. And many other of the Jews, they were all looking forward to the Messiah. E muitos outros judeus que também estavam aguardando a vinda do Messias. And he wondered if Jesus could be this Messiah. E ele começou a pensar se Jesus era esse Messias. And so because he's really uncertain, he seeks answers. E por causa dessa dúvida, ele foi atrás And de buscar as respostas. And he comes to this face-to-face meeting with Jesus. E até então ele tem esse encontro face a face com Jesus. And we're going to spend some time looking at this personal interaction between Nicodemus and Jesus. E vamos ver essa interação entre Nicodemos e Jesus. So we're going to start by reading John chapter 3 and verse 1. Vamos começar a ler João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Hopefully the verses, they're already, they're all very organized. E já estão ali na tela para quem quiser acompanhar. And if you have your Bibles as well, you can either follow along the screen or just follow along in your Bible, so to make sure that what we're reading and what I read is what's in the Bible. Então, por favor, acompanhe nas suas Bíblias ou no telão, para você ter certeza que eu estou lendo tudo certo. And so I'll read it first in English. It says, "Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, 'Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God.
for no one could perform the signs you are doing if God were not with him." Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." "How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised. You should not be surprised at me saying you must be born again. The wind blows where it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit." Havia fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: "Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele." Em resposta, Jesus declarou: "Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Nicodemos perguntou: "Como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer." Jesus respondeu: "Em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito." And we see here in that first verse that this meeting took place at night in secret. Então vemos ali no primeiro versículo que esse encontro aconteceu de noite, meio que em secreto. And Nicodemus was a Pharisee. He was a member of a group that was opposing Jesus. E Nicodemos era fariseu, era grupo que estavam obviamente contra Jesus naquela época. And there are three things that we're told about Nicodemus in this passage. E tem três coisas que sabemos do Nicodemos através dessa passagem. Firstly, as I said, he was a Pharisee, which meant he was someone who was separated, who was set apart. Então, como eu mencionei antes, ele era fariseu, alguém pertencente a grupo separado. And the Pharisees were a deeply religious group. E esse grupo era extremamente religioso. And they were committed to observing every law, every aspect of the law that they interpreted in the scriptures. E eles estavam ali engajados em entender cada detalhezinho da lei. And it wasn't just sufficient that they kept the 10 commandments that were in the first 5 books of the Bible. E não é o suficiente para eles só manter os 10 mandamentos que temos ali no começo da Bíblia. And the Pharisees, they wanted every rule specified and have a definition for it all. Eles queriam cada regrinha especificada detalhadamente para eles seguirem. So, for example, if they wanted the rule that not to work on the Sabbath. Então, por exemplo, se pegamos a regra de não pode trabalhar no sábado. They wanted to know whether you could go for a walk on the Sabbath. Então eles queriam saber se até uma caminhada eles poderiam ou não fazer. Would that be considered work? Isso seria trabalho? How far could one go for a walk? Qual distância que poderia caminhar num sábado? What could a person carry on such a walk? O que a pessoa poderia carregar na sua caminhada? And the scribes wrote down all the laws and all the rules for the Israelites to keep. Então os escribas escreviam cada detalhezinho para os israelitas seguirem. And as you can imagine, all these rules, all these laws would have been a great burden on the people to follow and to keep. E aí você pode até imaginar que cada detalhezinho da lei era peso para todo mundo seguir. And not only was Nicodemus a Pharisee, but he was also one of the 70 members of the ruling council. E não somente era fariseu, mas ele pertencia aos 70 membros que faziam parte do conselho judeu. Yeah, and it was called the Sanhedrin. Que era o Sanhedrin que ele falou ali, que eu não sei o nome. Obrigada, amiga. Sinédrio? And the Sanhedrin was the ruling council of the Jews, and for all of the Jews in the world. Então era conselho, não somente para os judeus, mas para o mundo todo.
And we see also that Jesus says that Nicodemus was Israel's teacher. E Jesus também menciona que ele era um professor, um mestre em Israel. So Jesus knew who Nicodemus was, but everyone else would have known Nicodemus as well. Jesus sabia muito bem quem era Nicodemos, mas todo mundo ali já conhecia a fama dele. In verse 10 of the passage, we didn't actually read verse 10, but it indicates that Nicodemus had a really important role in instructing the people. Então, no versículo 10, vemos que ele tinha um papel importante em instruir o povo. And probably Nicodemus had many scribes who would write down all of the different rules, all the different laws that they needed to follow. E com certeza Nicodemos tinha um grupo ali de pessoas que escrevia cada detalhezinho da lei para as pessoas seguirem. And we see Nicodemus coming to visit Jesus at night. E aí vemos que Nicodemos foi visitar Jesus durante a noite. Why did he come at night? Por que à noite? You know, there's a number of reasons it could be. We're not actually told exactly. Não sabemos exatamente o porquê, mas podemos imaginar algumas razões. Perhaps it was because he saw all of the crowds pressing around Jesus during the day, and Jesus spent taking all his time with those crowds. Pode ser que porque onde Jesus andava durante o dia, sempre tinha uma multidão que o seguia, e de noite não tinha essa multidão. Maybe he just wanted to get some quality time with Jesus. É que ele queria passar um tempo de qualidade só ele e Jesus. Whenever Jesus wasn't being interrupted by all the other things that were happening. Num momento que Jesus não ia ser interrompido por tanta gente, tantas coisas acontecendo. It's also possible that Nicodemus, he had a very important role. Maybe he was just very busy during the day, and that was when he was free to come to Jesus. E pode ser também que Nicodemos era um cara muito ocupado durante o dia, e esse era o tempo livre que ele tinha para encontrar Jesus. But there's also the possibility, and this is probably the one that seems most likely to me. Yep. E essa última razão que eu vou dar para vocês, que é o que eu acho que é mais válida, Is that Nicodemus didn't want opposition to come on him from the people he worked with. provavelmente Nicodemos não queria levantar oposição contra ele mesmo, o fato dele querer ter um encontro com Jesus. I've always thought that he came at night because he didn't want people to see him. Eu sempre pensei que ele foi à noite porque ele não queria que os outros vissem ele. You know, and Nicodemus already knew of the hatred of the Pharisees and the scribes towards Jesus. E com certeza ele já sabia do ódio, da braveza que os fariseus tinham contra Jesus. So whatever reason that Nicodemus came at night, it was evidence that something was stirring in his heart. Então, por qualquer razão que ele tenha encontrado Jesus à noite, tinha algo que o incomodava no coração. He was convinced that Jesus had something that he didn't have. Ele estava convencido que Jesus tinha algo que ele ainda não tinha. And it's interesting, in verse 2, Nicodemus didn't even have a chance to say what he had come to Jesus to ask. E a gente vê no versículo 2 ali que ele nem começa a questionar Jesus sobre tudo que vinha no coração dele. All he could say was he saw that God was with Jesus, O que ele disse foi que ele viu que Deus estava com Jesus and he was sure that Jesus was sent by God. e tinha certeza que ele era um enviado de Deus. And it's interesting as well, when we see in verse 2, we see that Nicodemus, it seems that he's speaking for more than just himself. E vemos também no versículo 2 que parece que ele está falando por mais gente, e não somente ele mesmo. Because he didn't say, I see that you're a teacher. He said, we see that you're a teacher. Porque ele começa falando, ele fala assim, nós vemos que tu és um mestre, não eu vejo que tu és um mestre. Which implies that others were saying this as well. Então implica que outros também falavam isso sobre Jesus. But we see that Nicodemus had this knowledge or this growing awareness of Jesus. Mas sabemos que ele tinha conhecimento de Jesus. And also he was realizing his own spiritual need. E também estava a perceber a sua necessidade espiritual. At this stage, he was beginning to find out about Jesus, but he hadn't made that decision to follow him. Então, a esse ponto, ele estava querendo descobrir mais sobre Jesus, mas ainda não tinha tomado uma decisão sobre Jesus. And at this time, the big question was just who was this Jesus? Então, a maior pergunta era, quem é esse tal de Jesus? I'm sure this was being discussed all the time by the ruling council, by the Pharisees, by others. Eu tenho certeza que isso era muito discutido entre os fariseus e os mestres da lei na época. And especially after, in the previous chapter, in John chapter 2, it tells about the money changers and the sellers of the sacrifices and how Jesus threw them all out of the temple.
E vemos no capítulo 2 de João, quando Jesus chega ali no templo e ele vê os vendedores, os cobradores de impostos dentro do templo, e ele sai, né, tirando todo mundo do templo. And I'm sure this would have caused many people to talk about what was happening. Então, com certeza, fez todo mundo conversar sobre Jesus e o que ele fez ali. But certainly the miracles that Nicodemus had seen Jesus do or had heard that Jesus had done made him want to find out more. Mas com certeza os milagres e os sinais que Jesus fazia, com certeza atiçou a curiosidade de Nicodemos. And for all that Nicodemus had achieved up until now, for all of his important role that he still didn't have that inner peace. E mesmo com tudo que Nicodemos fez, com toda a lei que ele seguia, ele ainda não estava, he wasn't. He didn't have that inner peace. Ele não tinha paz interior. Perdão. Yeah. And he wasn't sure that he was right with God, or didn't have that assurance that he was right with God. E ele queria ter essa certeza que ele estava bem com Deus. And so he came to Jesus to find out what was missing. Então ele foi até Jesus para tentar descobrir o que faltava. And then we see here Jesus teaching about spiritual birth. E aí vemos Jesus ensinando sobre o nascimento espiritual. And in the beginning, in Jesus' response to Nicodemus, he says in verse 3, I tell you the truth. Então vemos aqui no versículo 3 que Jesus fala, em verdade vos digo. Or in some versions, this might be hard to translate, I just realized. It says like truly, truly, or very truly. It's really emphasizing the point here. Então, quando a gente vê, às vezes na Bíblia, está escrito, em verdade vos digo, que ele quer realmente enfatizar que aquilo é verdade. And 25 times in the Gospel of John, John records Jesus saying this, I tell you the truth. E 25 vezes no livro de João, está escrito, João relata que Jesus disse, em verdade vos digo. And every time that Jesus says that, he really wants to emphasize something that's important, something that we need to listen carefully to. E cada vez que Jesus fala isso, ele quer enfatizar algo que é para a gente realmente prestar atenção sobre uma verdade que ele vai falar. And we were thinking last week about Zacchaeus, and he was a chief tax collector, but he was despised by the Jews. E olhando semana passada Zaqueu, que ele era um cobrador de impostos e praticamente ignorado pela sociedade. And there's quite a comparison between him and Nicodemus, who came, and he was a very prominent Jew and very much respected by the people. E vemos em contraste com Nicodemos, que era um cara bem respeitado ali no meio dos judeus. But still for him something was also missing. Mas para ele algo também faltava. And Jesus taught that there was something more than just being able to follow the laws. E tinha algo além do que simplesmente seguir as leis. And Jesus had taught, there was a verse in Matthew chapter 5 and verse 20. Em Mateus 5:20. And this is the whole section around the Sermon on the Mount. E vemos aqui no Sermão da Monte. And in Matthew 5:20 it says, Jesus says, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, and the Pharisees and the teachers of the law, Nicodemus was both, you will certainly not enter the kingdom of heaven. E fala assim, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, e Nicodemos era um fariseu e era um mestre da lei, de modo nenhum entrarão nos reinos do céu. And so when you hear that verse that Jesus spoke, the Pharisees and the teachers of the law, they sort of observed all of the laws. Então, quando vemos aqui nesse versículo sobre os fariseus, mestres da lei, eles seguiam exatamente o que a lei mandava. And here Jesus was saying that the people's righteousness need to surpass all of that to be able to enter the kingdom of heaven. E aqui Jesus está falando que a justiça tem que ser muito superior que a dos fariseus e a dos mestres da lei para entrar nos reinos do céu. So of course the people would think that was impossible. Então com certeza o povo pensava, isso é impossível. And so Jesus knew the question that was on Nicodemus' mind. Então Jesus sabia qual era a pergunta que estava ali na mente de Nicodemos. And he said to Nicodemus, even though Nicodemus had not asked the question, he said to him, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Então mesmo sem perguntar, Jesus virou para Nicodemos e falou, ninguém pode entrar no reino dos céus sem nascer de novo. And the word born again in the Greek
born, and with the word again alongside it, it's, the Greek word is anothen. I don't know, I probably pronounced that wrong. Gente, essas palavras difíceis, vocês têm paciência comigo, tá? A palavra grega de nascer de novo é anotem. Anote aí, anotem. And it's a word that can mean two different things. E é uma palavra que tem dois significados diferentes. It can mean like born again as in a second time, Pode ser nascer de novo, como nascer uma segunda vez, or it can mean born from above, as in the sense that God has to do a work in our soul. ou pode ser um nascer de novo, mas algo que vem de cima, algo produzido por Deus. And both the terms are correct. E os dois termos estão corretos. And I'm sure Jesus' words came as a shock to Nicodemus. E então as palavras de Jesus veio como um choque a Nicodemos. For religious Jews thought that because they were children of Abraham, that they were going to, and because they kept the law, that they would be entering the kingdom of God. Porque como os religiosos judeus daquela época, eles consideravam filhos de Abraão e mantinham a lei, e eles achavam insuficiente para entrar no reino dos céus. They did all the right things, but inside their hearts were full of hypocrisy. Eles faziam tudo certinho, mas os seus corações estavam cheios de hipocrisia. So Jesus says, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Então Jesus disse, a não ser que nasça de novo, ninguém entra no reino dos céus. And for the Jews, it was all about, for them, they had the assumption that because they were Jews, that they were going to be, they were the chosen people, they were the ones that were going to be, receive the kingdom of God. Então eles tinham essa presunção que só por ser judeus de nascimento, eles já tinham tipo a entrada liberada no reino dos céus. And it was taught among the Jews that because they were descended from Abraham, they were automatically assured of heaven. E porque eles eram descendentes de Abraão, então o céu estava garantido para eles. And so they were God's chosen people. E eles eram o povo escolhido de Deus. And many of the Jews expected that the Messiah would bring in a new world, where the Jews would be the prominent ones in that society. E os judeus acreditavam que o Messias ia trazer um novo mundo, onde os judeus seriam um povo exaltado daquele novo mundo. But of course we know that Jesus came to bring new life where he would be foremost. E nós sabemos que Jesus veio trazer vida nova. And so you can imagine why initially Nicodemus was very unsure about what he was hearing. Então você pode imaginar por que ouvir aquelas palavras de Jesus, Nicodemos ficou meio perdido. You know, from a human perspective, Nicodemus seemed like he was the perfect person to enter the kingdom of God. De aspecto humano, nós podemos ver que Nicodemos era um cara tipo que a gente olhava para ele, ele com certeza vai para o céu. Yet his old birth didn't mean that he would enter the kingdom, Mas- contrary to what most people would think. O nascimento dele sim não garantiu a entrada no reino dos céus. And I was thinking, do we make a similar mistake at times? E será que a gente comete esse mesmo erro às vezes? You know, it's not because we're Irish or because we're Portuguese Não é por brasileiro? or Brazilian. I was going to go for many other nationalities, but that's okay. Não é porque somos brasileiros, portugueses ou Irish, Or yes, all the other nationalities that are represented here. ou das outras nacionalidades que temos aqui também. So it wasn't because of our nationality, Não é por causa da nossa nacionalidade, but you know, sometimes we can think that because maybe we're brought up in a Christian family, mas às vezes a gente pensa que por a gente ter crescido, nascido num lar cristão, that somehow we are assured of heaven. que a nossa entrada no céu está garantida. Or even we can very easily get into the way of thinking that, well, if I follow just the Bible and if I just do good things, then I'll be okay. Ou tem gente que pensa que se eu seguir simplesmente a Bíblia, fazer coisas boas, minha entrada está garantida. But for each of us, we need to make that decision to follow Jesus for ourselves, Mas é uma decisão que temos que tomar de seguir a Jesus. giving up everything and putting him first in our lives. Deixar tudo para trás e colocar Jesus como prioridade na nossa vida. You know, each of us need to make that decision or we'll be only like the Pharisees. Cada de nós precisa tomar essa decisão, porque senão seremos mais um fariseu. And I want to think a little bit about that term, born again. E eu quero pensar um pouco com vocês sobre o termo nascer de novo. When I was growing up, it was used quite a bit. That shows my age. But it was a term that was used quite often for Christians.
Ele vai, né, dizer quantos anos ele tem agora com esse termo, mas ele cresceu ouvindo muito isso, nascer de novo. And in the 60s and in the 1960s and the 70s particularly, there was this great emphasis on being born again. E na década de 60 e 70 tinha esse movimento, essa ênfase em nascer de novo. And sometimes it was perceived it was maybe for these hippie types with long hair, really sold out for Jesus, sometimes quite extreme. E tinha esse movimento dos hippies, cabelo longo, paz e amor, esse movimento de nascer de novo. So I don't know if any of you saw the movie. It was a movie came out last year. Did you see it? Yeah, called The Jesus Revolution. Alguém assistiu o filme? Eu não sei como chama em português, mas é Jesus Revolution, Evolução de Jesus, algo assim. And it was actually in some of the cinemas. It was in the cinema, I think, in Athlone here. Tinha no cinema aqui de Athlone, eu acho. And it was set around that time. E foi baseado nessa década de 60, 70. Yeah, and I remember many people from my childhood who would have, been like that, would have sort of said they were born again. E ele lembra de muita gente durante quando ele era criança, que participou desse Jesus Movement, desse movimento de Jesus. But many of them were considered a little bit radical, a little bit extreme. Mas muitos eram considerados bem radicais, extremos. And I think because of that, sometimes the term born again actually got a bad name. E pode ser que é por causa disso que esse termo, ser nascido de novo, não tem uma boa reputação. But we see four things here in this what Jesus is saying. E vemos 4 coisas nessa declaração de Jesus. First of all, being born again is essential. Nascer de novo é essencial. It is not optional. Jesus said, "You must be born again." Não é opcional. Jesus disse, você precisa nascer de novo. And then also it is supernatural. E é algo sobrenatural. Like a human birth, of course, produces humans. Como parto humano produz humanos. But a spiritual birth produces spiritual people. Mas parto espiritual produz pessoas espirituais. People with a complete change of heart. Pessoas com uma mudança total no coração. Also, when we're born again, it gives us a whole new family. Quando nascemos de novo, nós fazemos parte de uma nova família. You know, people that we wouldn't even normally mix with or associate with in any way, we come together and we worship God together. Pessoas que talvez você nunca imaginaria ter contato, mas estão ali juntas, adorando a Deus juntas. We are adopted into God's family. We have a new identity. Somos adotados na família de Deus. Nós temos uma nova identidade. But also it is something that's personal. Mas também é algo bem pessoal. The new birth is something that God has done in our lives. O novo nascimento é algo que Deus produz na nossa vida. That new birth is only possible through the sacrifice of Jesus on the cross. E esse novo nascimento só foi possível através do sacrifício de Jesus na cruz. And what we need to do is believe. E o que precisamos fazer é acreditar. And just a little bit later, and I'm not reading all of John chapter 3, but I wanted to read John 3:16, which is just also what Jesus spoke to Nicodemus. Eu não vou ler o capítulo inteiro de João 3, mas eu quero ir no versículo 16. You probably all have heard this quoted many times. Que todo mundo com certeza já sabe de cor. And it says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." Vamos falar junto em português? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Amen. And John 3:16 has for a long time been considered a concise, powerful declaration of the gospel. E João 3:16 é usado como uma declaração poderosa do evangelho. And it's one of those verses that we can often use in sharing the gospel with others. E é versículo que vem na nossa mente quando vamos partilhar do evangelho com alguém. And so here we learn the object of God's love. For God so loved the world. E aqui vemos o objeto do amor de Deus, que Deus amou
o mundo. And God didn't wait for the world to turn to him. He loved the world from the beginning. E ele não esperou o mundo ir até ele primeiro. Ele amou primeiro. And he gave his one and only son for the world. E ele deu seu filho para o mundo. And when Jesus told Nicodemus in John chapter 3 and verse 3, you must be born again. E ali no Or capítulo, verse 7, yeah. no versículo 7, quando ele fala que precisa nascer de novo. So this already went against the Jewish idea of regarding the way to salvation. Só aí, nessa declaração, ele já foi contra todo o ensinamento dos religiosos judeus da época sobre salvação. And now with Jesus saying that for God so loved the world, this is going even more against the Jewish sort of thinking. E com essa declaração que Deus amou o mundo, vai totalmente contra tudo que os religiosos ensinavam sobre salvação. And the Jews of that day rarely thought that God loved the world. Eles mal pensavam sobre esse fato de que Deus amava o mundo. Many of the Jews thought that God only loved Israel. Muitos judeus pensam que Deus ama apenas os judeus, o povo escolhido. So at this time when Jesus was speaking to Nicodemus, it was something quite revolutionary to hear. Então foi algo revolucionário para Nicodemos ouvir que Deus amava o mundo todo. And so really it is a very Christian idea that God would love the whole world. Então é algo bem cristão pensar que Deus ama o mundo. And so the recipient of God's love, it says here that whoever believes in him. Os receptores desse amor são as pessoas que acreditam nele. And this wasn't just for the Jews, it was for anyone who believes in him. E não só para os judeus, mas qualquer pessoa que acreditar nele. And so God loves the world, but we don't benefit from that until we receive him. Deus ama o mundo, mas a gente não aproveita disso até a gente tomar a decisão de recebê-lo. Till we put our trust, till we totally believe in him. Quando a gente coloca nossa confiança totalmente nele. And that's not believing just as a knowledge, but actually in clinging to, relying and fully trusting in him. E não conhecendo apenas como um conhecimento, mas realmente colocando a nossa confiança nele. And we see here that Nicodemus is seeking, he's looking for answers. Então vemos que Nicodemos estava atrás de respostas. Unlike with Zacchaeus, we see that with Zacchaeus there was this immediate response. Então, não como Zaqueu, não teve uma resposta imediata. With Nicodemus, we don't even hear what his response was at the end. E com Nicodemos a gente nem sabe qual foi a reação dele no final a tudo isso. Certainly he was a bit confused by what Jesus was teaching. Tenho certeza que ele ficou bem confuso com os ensinamentos de Jesus. And even after Jesus explained, he wasn't fully understanding about being born again. E mesmo Jesus explicando para ele, não sei se ele realmente entendeu a ideia de nascer de novo. But the interaction that we have between Jesus and Nicodemus isn't the end of the story. Mas essa interação entre Nicodemos e Jesus não era o final dessa história. Nicodemus is on this journey, he's trying to figure it out. Nicodemos está nessa caminhada de tentar descobrir. And so he probably left Jesus in the night, not fully understanding what he had heard. Então provavelmente ele foi embora no meio da noite sem entender realmente o que estava acontecendo. But I wanted to just briefly look at two other interactions that Jesus had with Nicodemus. Mas eu quero ver outras duas interações que Jesus teve com Nicodemos. And the first time was whenever the other religious leaders were trying to decide what to do with Jesus, Nicodemus began to defend him. Vemos uma outra vez que os fariseus estavam querendo apanhar Jesus e Nicodemos aparece ali para defendê-lo. So let's read John chapter 7. So just a few chapters on, John chapter 7 and verse 45 to 52. Então vamos ver ali em João 7, a partir do versículo 45. And it says, "Finally the temple guards went back to the chief priests and the Pharisees, who asked them, 'Why didn't you bring him in?' 'No one ever spoke the way this man does,' the guards replied. 'You mean he's deceived you also?' The Pharisees retorted, 'Have any of the rulers or of the Pharisees believed in him?' 'No, but this mob that knows nothing of the law, there is a curse on them.' Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own number, asked, 'Does our law condemn a man without first hearing him
to find out what he has been doing. They replied, "Are you from Galilee too? Look into it, and you will find that a prophet does not come out of Galilee." Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: "Por que vocês não o trouxeram?" "Ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala", declararam os guardas. "Será que vocês também foram enganados?" perguntaram os fariseus. "Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele?" "Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita." Nicodemos, um deles, que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: "A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito?" Eles responderam: "Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta." And we see here in verse 50 that Nicodemus stood up for Jesus in front of the Jewish ruling council. Então vemos aqui no versículo 50 que Nicodemos se levantou para defender Jesus contra os fariseus. He wanted the Pharisees to hear Jesus first before condemning him. Eles queriam que o conselho ali dos fariseus dessem ouvidos a Jesus primeiro, antes de condená-lo. But when he did, his opinion was dismissed by those, and in fact they basically scoffed at him. Mas os fariseus, a resposta deles a Nicodemos foi praticamente tirar com a cara dele. I think even by saying, "Are you from Galilee too?" was just like sort of an insult. Tipo, eles queriam até insultar Nicodemos, perguntando também: "Você também é da Galileia?" So we have Nicodemus being made fun of by those around him, those who maybe would normally have respected him. Então vemos que Nicodemos aqui foi caçoado no meio dos amigos dele, que antes ele era respeitado naquele meio. These were the people that he worked the closest with. Então essas pessoas eram que ele trabalhava bem próximo. And I was thinking it must have been a very difficult situation for Nicodemus. E eu tenho certeza que deve ter sido uma situação muito chata para Nicodemos. And I wondered if we face something similar at times, E eu me pergunto se a gente tem essas situações também. whether with our peers, either at school or in our workplace or maybe in the sports that we do. Ou talvez na escola, no trabalho, ou em algum esporte que a gente pratica. Maybe your interaction in the community. Na sua interação com a comunidade. Do people laugh at your beliefs or make fun of them? As pessoas riem das suas crenças ou tira com a sua cara. Or maybe they say things that we hear them saying that goes against what we believe? Ou vemos eles falando coisas que vai contra aquilo que acreditamos? And do we decide just to keep our heads down and just pass it by, or do we address it? Ou a gente decide baixar a cabeça e deixar quieto, ou a gente vai e confronta? Do we still pursue Jesus? Do we still stand up for him? Você tem defendido Jesus? Você tem se erguido contra os que vão contra ele? And I know that for me is a challenge as you can read these stories and think, okay, that was long ago, but we still have that same challenge often in interacting with others. E temos esse desafio também, porque lemos essa história e pensamos que, não, foi há muito tempo atrás. Mas temos essa situação no nosso dia a dia, muitas vezes. Yet, despite the opposition that we see here, we can see that Jesus had a massive impact on Nicodemus' life. Então, mesmo com toda oposição, vemos que Jesus causou um impacto na vida de Nicodemos. He didn't quite know what to make of Jesus, but he definitely knew that Jesus was genuine, that Jesus wasn't a fraud. A gente não sabe ainda qual foi o resultado disso para Nicodemos, mas sabemos que Jesus era um amigo, era alguém que ele respeitava. And when we see Nicodemus again, the third time that he is mentioned is after Jesus' death, and whenever it comes to the burial of Jesus. E a terceira vez que vemos Nicodemos na Bíblia é logo depois que Jesus foi crucificado. And so I want to read this is the final passage where it mentions Nicodemus in John chapter 19 and verses 38 to 40. Então vamos ler a última passagem de hoje em João 19, a partir do versículo 38. And it says in verse 38, "Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices and strips of linen. This was in accordance with Jewish burial customs."
Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litras de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. And so we see here Nicodemus helping prepare Jesus' body for burial. Então vemos aqui Nicodemos ajudando a preparar o corpo de Jesus para o enterro. And we see here, by doing this, we see his commitment. Então vemos o compromisso dele em fazer isso. And we do not know for definite, but it seems like he was a follower of Jesus. Então não sabemos certeza, mas vemos que ele era um seguidor de Jesus. It certainly says here that Joseph of Arimathea was a disciple of Jesus. E vemos aqui também que José de Arimateia também era um seguidor de Jesus. But I think we can also safely assume that Nicodemus was at this stage when he was there putting the spices on the body. Então, por acompanhar José de Arimateia e levar essas especiarias para preparar o corpo de Jesus, também vemos que ele era um seguidor. And we see that Nicodemus was on this journey. Então, Nicodemos estava nessa jornada. He didn't understand fully at first, but he was trying to figure it all out. Ele não entendeu logo de primeira, mas ele estava tentando ter as suas perguntas respondidas. He wanted to know who Jesus really was. Ele queria saber quem Jesus realmente era. It wasn't obvious to him, but he seemed to work it out over a period of time. Não foi óbvio para ele primeiramente, mas ele chegou a uma conclusão depois de algum tempo. And this might have been even 3 years of wrestling through this with Jesus' external ministry. E pode ser durante esses 3 anos de ministério de Jesus aqui na Terra. And, you know, for each of us, we might have that journey of faith. E nós também temos essa jornada de fé. You know, and there are the things that are preventing us from coming to Jesus, like obstacles that Zacchaeus faced. E tem obstáculos que a gente enfrenta que nos previne de ir até Jesus, como o Zaqueu enfrentou. Zacchaeus had many obstacles we looked at last week, of not being popular, not being liked, all of those kind of things. O obstáculo de Zaqueu era não ser popular e outros obstáculos que ele enfrentou. And we see here that Nicodemus, in the same way, was ridiculed because he was standing up for Jesus. E vemos Nicodemos aqui sendo caçoado também por acreditar em Jesus. And everyone has a different journey, E cada de nós temos uma jornada diferente. but we all need to reach that same destination, Mas todos temos um destino, o mesmo destino, the point where we fully trust in Jesus for ourselves. ao ponto de realmente confiarmos em Jesus. Have you trusted in the transformative power of Jesus in your life? Você tem abraçado esse poder transformador de Jesus na sua vida? Are you living as a new creation? Você está vivendo como uma nova criatura? And just as we finish, I just wanted to think about the importance of this story. Então, em conclusão, quero pensar com você sobre a importância dessa história. And the importance, I think, for me is that of everyone seeking for themselves to find and to understand truly who Jesus is. Então, para mim, a maior importância é nós buscarmos e saber quem é Jesus realmente. It challenges how to respond to his call. Ele nos desafia a como responder ao chamado dele. Have you trusted in him? Do you truly believe in him as your Lord and Savior? Você confia nele como seu Senhor e Salvador? You know, we need to have that full assurance in our heart. Precisamos ter essa certeza gravados no nosso coração. Do you believe that, are you born again? Are you a child of God? Você é nascido de novo? Você é filho de Deus? And maybe for somebody here today, there's something you feel that you're missing, that you're not quite right with God. E se você estiver aqui hoje achando que não está totalmente convencido, não está bem com Deus, Maybe you're still searching for answers. talvez você ainda busque respostas. If you are, I would encourage you to really seek after God, seek after Jesus for yourself. Eu te encorajo a buscar a Jesus por você mesmo. Understand what it means to have that new birth. Entender realmente o que significa ter um novo nascimento.
And just one last verse I wanted to read as we finish, and it's in Peter's first letter, so 1 Peter chapter 1 Então, o último versículo que eu quero ler com vocês é 1 Pedro 1, and verse 3. And we know that Peter had many challenges, many run-ins with Jesus. e sabemos que Pedro teve vários encontros com Jesus, But here's what he says in this verse. He says, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. And I just love that in his great mercy, he has given us new birth into a living hope. E é incrível que a gente vê aqui que é pela sua grande misericórdia que ele nos deu um novo nascimento e uma esperança. We have that new birth. We have that living hope. Temos essa nova esperança, temos esse novo nascimento. And so wherever you're at this morning, I don't really know where you are in that journey. Maybe you've already reached that destination. Eu não sei onde que ponto você está da jornada ou a caminho do nosso destino. Maybe you're very clear what you believe. Talvez você tenha real certeza daquilo que acreditas. Maybe you're following God wholeheartedly. Talvez você esteja realmente seguindo a Jesus com todo o seu coração. But maybe you're in that place where you're also seeking, where you're really trying to understand fully what Jesus means in your life. Mas talvez você esteja ainda se perguntando o que Jesus realmente significa na sua vida. I would just encourage you to keep wrestling with that and really seeking after him until you find him. Então eu te encorajo a buscar mais dele. Because Jesus says, "Seek and you will find." Porque Jesus fala, buscareis e me achareis. And so let's just pray as we finish our studying his word together. Então vamos orar para terminar? Father God, we just thank you for this encounter that we've been reading about. Obrigada, Pai, por esse encontro que temos visto hoje. Thank you for what we can learn through that encounter. Obrigada pelas lições desse encontro. Thank you for this transformation of a life. Obrigada por essa transformação de vida. And Lord, we thank you just for even that passage that we read where you loved us so much. E obrigada também por essa passagem que lemos, onde o Senhor diz que nos amou tanto. You loved the world so much that you sent your Son to die for us. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho por nós. Lord, and we're all aware that we've done things that are wrong, things that have failed you. Nós sabemos que fazemos tantas coisas erradas, que falhamos Lord, and we turn away from that and we ask, Lord, that you would just restore us and bring us into your family. E quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos restaure e nos traga de volta para a sua família. Lord, we look forward to that time when we will be with you in glory. E estamos ansiosos para o tempo que vamos estar contigo na glória. Thank you for the gift of eternal life. Obrigada pelo presente que é a vida eterna. Lord, just work in each of our hearts, we pray. Nós pedimos que o Senhor venha fazer a obra nos nossos corações. Help us to know you intimately for ourselves. Nos ajude a conhecer mais de Ti por nós mesmos, Pai. And give us the strength to stand up against those who oppose you. E nos dá a força para nos levantarmos contra aqueles que se opõem a Ti. And to be witnesses for you in our workplaces, in our schools, in our interaction with others. E sermos testemunhas de Ti, quer que seja na escola, no trabalho ou em qualquer interação social que tivermos. So that many would come to a knowledge of you. Para que muitos outros conheçam a Ti, Pai. We pray this in Jesus' name. Oramos Amen. no nome de Jesus. Amém. Amen.